Muito bem, vamos falar sobre qual é o papel de quem atua no nível intermediário da organização, ou seja, não é quem está na direção, nem quem está na base da empresa, na base da atuação do trabalho. Por que que isso é relevante? Porque você que quer ganhar mais precisa subir um patamar, precisa assumir uma responsabilidade maior, portanto, vai provavelmente cair no campo da gestão. E é por isso que é tão importante você entender qual é o seu papel, e se você já exerce isso, muito provavelmente tem algumas lacunas aí que a partir desse vídeo você pode corrigir e fazer melhor. Caso você ainda esteja concorrendo a essa vaga, é fundamental que você tenha muita clareza de qual é o seu papel, porque senão você vai se responsabilizar por coisas que você nem sabia que era sua responsabilidade, vai deixar de fazer e depois você vai sofrer consequências em função de não ter realizado aquilo que era esperado de você. Qual é o maior problema das empresas que a gente trabalha e apoia? A maior parte das próprias empresas não deixa claro qual é o papel de quem faz a gestão e de quem lidera no nível intermediário, porque nem as pessoas que estão dentro das empresas sabem exatamente o que é ter essa definição, essa direção estratégica clara. Então, veja esse vídeo até o final e você vai perceber como tem coisas que você pode aprimorar na forma de você trabalhar, na forma de você atuar. Vamos nessa? Muito bem. Então, aqui, dentro desse aspecto de quais são as atividades-chave do gestor que fazem parte de uma direção estratégica clara, a primeira coisa que a gente tem aqui é que ser gestor de nível intermediário tem a ver com você fazer a gestão dos resultados, tá certo? Então, a primeira coisa aqui é fazer uma varredura semanal dos indicadores com a equipe. O que que significa você fazer essa varredura? Você olhar quais são os indicadores da tua equipe que estão dentro da meta e quais estão fora. Os que estão dentro da meta, qual é o seu papel como gestor ou como gestora? É ir lá, parabenizar, dizer que os números estão legais, que os números e os valores estão dentro daquilo que é esperado. A segunda coisa que você vai fazer é uma análise e correção dos indicadores que estiverem vermelhos, ou seja, que estiverem aquém da meta, que estiverem fora da meta estipulada. E aí é seu papel, como liderança, apoiar a sua equipe para que consiga realizar um plano de ação em relação à melhoria desses indicadores. A terceira coisa que você precisa fazer em relação à gestão do resultado, que é seu papel como gestor, como gestora, num nível intermediário da organização, é fazer a atualização periódica, ou seja, com uma determinada frequência, dos dados da sua área de responsabilidade. E por que que você tem que fazer essa atualização dos dados da sua área de responsabilidade? Porque você precisa informar as pessoas que trabalham com você, tanto pares quanto o próprio time, né, liderados, mas também e principalmente quem é seu chefe ou sua chefa, né? Precisa atualizar essas pessoas. Por fim, fazer reunião de tratativa de não conformidades. Isso tanto dentro da sua equipe que entra dentro da realização da reunião relâmpago que você vai fazer para analisar os indicadores vermelhos, mas também com seus pares, para falar com eles a respeito das não conformidades que afetam outros times e outras áreas de responsabilidade. O próximo ponto que você precisa cuidar de ter espaço na sua agenda e energia para realizar são os projetos e as melhorias dos processos e da estrutura das quais você é responsável. E para isso você tem uma reunião quinzenal ou mensal de projetos e iniciativas. Isso varia, a frequência vai variar, obviamente, a depender da quantidade e a depender da complexidade, do tempo que demora para você conseguir avançar de um para o outro. E o segundo ponto aqui é o alinhamento com os gestores das outras áreas em relação aos projetos e as melhorias que estão acontecendo. Depois, o terceiro passo que você precisa ter na sua agenda para cumprir de fato com as atividades que são sua responsabilidade como gestor, como gestora da organização, é você ter conversas estruturadas de um a um com membros do seu time. Então, se você tem uma equipe pela qual você é responsável, você precisa ter espaço na sua agenda de tempos em tempos, pode ser a cada 45 dias, a cada eh, 30 dias, enfim, mas você precisa ter espaço na sua agenda, meia horinha, 40 minutos, para ter diálogos estruturados de um a um. A outra coisa é a sessão de coaching, e aí aqui entra uma questão que as pessoas estão com ranço de falar sobre coaching, mas o coaching, ele tem um aspecto que é o desenvolvimento das pessoas. Ontem mesmo eu estava numa conversa com uma pessoa que me procurou e pediu ajuda, e foi um processo de coaching, porque essa pessoa pediu
orientação em relação a que faculdade eu faço, que curso eu faço, para eu conseguir ganhar mais dinheiro, para eu conseguir ter mais relevância profissional dentro da minha, empresa, dentro da empresa da qual eu faço parte. E aí eu consegui tirar meia hora ali do trabalho para conversar com essa pessoa e ajudar a que essa pessoa encontrasse quais são os próximos passos que ela quer realizar em relação ao próprio desenvolvimento dela. Então isso é um diálogo de coaching com foco em ajudar a outra pessoa a dar próximos passos de desenvolvimento. E isso é parte do papel de quem faz gestão de pessoas. Tem que ter esse espaço na agenda. A mesma coisa os feedbacks, que podem ser formais ou informais. Também isso ontem aconteceu, de eu ter um diálogo com uma pessoa e aproveitar a oportunidade para dar um feedback, dizendo: olha, não faça isso, faça aquilo, isso que você executou de não comunicar seus pares, de que você não viria trabalhar, porque você estava acompanhando uma pessoa no hospital. Isso é uma coisa ruim para você, para sua relação com seus pares, então evite de fazer isso e assim por diante. Então eu dei um retorno informal para essa pessoa, no sentido de ajudá-la a ter melhor comportamento, melhor desempenho na postura dela profissional. Por fim, temos aqui como terceiro elemento da parte de gestão de pessoas, e aqui não é liderança de pessoas, é gestão de pessoas, porque você está cuidando do processo, você está cuidando das coisas que estão acontecendo com as pessoas. E nesse sentido é gestão, é o olhar da máquina para o comportamento das pessoas, para a atuação das pessoas. E por fim, a gente tem aqui a avaliação de desempenho, que é quando a gente faz uma retrospectiva de qual foi a atuação profissional dessa pessoa e dá uma devolutiva formal para ela. E por fim, a gente tem que ter tempo para fazer treinamento técnico, gerencial e humano, sendo que o técnico é treinar no aspecto de como fazer o trabalho, o gerencial é como eu consigo administrar o meu próprio trabalho, e o aspecto humano é a habilidade social, habilidade de liderança, habilidade humana de falar e ouvir, de dar feedback, de fazer uma mediação de conflito, de fazer uma comunicação não violenta, e tudo isso tem a ver com o aspecto humano. Você como gestor, você como gestora, precisa se fundamentar e precisa se responsabilizar por ofertar estes treinamentos nesses 3 níveis para as pessoas que trabalham com você. O aspecto técnico é orientado ao trabalho, como fazer o trabalho. O aspecto gerencial é como as pessoas dão conta do próprio trabalho, fazem autogestão e para isso existe uma série de ferramentas. E por fim, o aspecto humano, que tem a ver com as habilidades sociais e tudo mais. E por fim, a gente tem a parte de prestação de contas, que é aquilo que você precisa fazer em relação a quem te chefia, que é você mandar relatório uma vez por semana com os principais pontos, né, e com os indicadores e com todas as coisas que você combinou que você reportaria para quem é teu chefe ou tua chefa. Isso pode ser feito através de uma reunião presencial semanal, pode ser feito através de um relatório enviado por e-mail. De qualquer forma, precisa ser formalizado e uma vez por mês eu sempre recomendo que tenha um horário de uma hora e meia, para alinhar os andamentos da rotina, os andamentos dos projetos e assim por diante, e tudo isso se encaixa nesse segundo ponto aqui, que é a reunião mensal estratégica. Obviamente, se você quer saber detalhes de como conduzir essas reuniões, como fazer cada uma dessas etapas que foram citadas da gestão de pessoas, estruturação desses projetos, a descrição de cargo para você não cair na cilada de assumir um papel que não está claro para você, tudo isso a gente tem dentro do nosso programa DEC. E fica o convite para você participar do nosso programa de direção estratégica clara, que tem todas as ferramentas de inteligência artificial que você pode utilizar para ajudar na implementação das ferramentas, na implementação dos conceitos, de todas as ideias que fazem parte das atividades de uma gestão de um nível organizacional, que é o papel de quem faz a gestão dentro das empresas, e para isso precisa ter uma direção estratégica clara. Gestão tem jeito certo de ser feito. Tem muita coisa que parece gestão, mas não é, né? E dentro desses aspectos todos, tem um outro ponto aqui, que é o planejamento e o foco estratégico, que também é uma tarefa necessária de quem faz a gestão no nível intermediário, que é fazer o planejamento tático da área, pegar os objetivos estratégicos, desmembrar isso em objetivos táticos, transformar tudo isso em metas, transformar tudo isso em indicadores e fazer o acompanhamento disso, né. Para isso existem várias ferramentas que também estão
dentro do nosso programa DEC. Então, para saber mais, basta você se inscrever e a gente pode dar apoio e todo o ferramental que não cabe a gente passar tudo isso num vídeo desse, porque ficaria muito longo, são muitos conceitos, muitas atribuições, mas aqui pelo menos você consegue dar uma clareada que isso é seu papel e você consegue começar a fazer se você já tem embasamento para isso. E o outro ponto é ter tempo reservado para uma análise e uma reflexão estratégica que tem a ver com você parar para analisar o que está acontecendo, para parar para refletir a respeito do que precisa melhorar, parar para refletir a respeito do que precisa ser feito, porque se a gente não consegue se antecipar às coisas, a gente acaba sendo atropelado pela rotina e pelos acontecimentos e a gente é pego de surpresa. Sucesso, como a gente sempre diz aqui na A Priori, não pode ser uma surpresa. O sucesso ele tem que ser pensado, ele tem que ser estruturado, ele tem que acontecer porque você planejou e você se organizou para que ele acontecesse. Por fim, nós temos aqui rotina operacional, que são reuniões rápidas de sincronização. Então, você pode fazer reunião rápida de 5 minutos todos os dias com a sua equipe, com seus membros de equipe, para alinhar o que eles vão ter que fazer, o que eles vão ter que realizar no dia de hoje. Ao final do dia, você pode repassar com eles o que eles fizeram. E tudo isso faz parte de cuidar e fazer a gestão de uma forma rápida e pontual das rotinas operacionais pelas quais você é responsável. E o que acontece é que muitas empresas, e talvez você consiga se identificar com isso, parece que tem gestor, mas na verdade não tem, porque não executam todas essas ações aqui, muitas delas ficam soltas, muitas delas nem acontecem, e aí fica parecendo que tem gestão, mas na verdade tem improviso, tem teatro, tem cenografia, e não tem o papel real do gestor de nível intermediário. E aqui se você está nessa, você, a partir desse vídeo, consegue dar um passo de se organizar e se estruturar para fazer isso, porque isso é o que falta nas empresas. Então, você pode ser a pessoa que faz a mudança, que faz a diferença. E começando a cumprir com essas atividades-chave de quem faz gestão no nível intermediário, você pode se diferenciar e com certeza vai se diferenciar do resto da galera. E, portanto, você vai conseguir o seu aumento de salário, a sua promoção, a sua premiação, o seu melhor desempenho, a sua maior visibilidade, por consequência, você vai conseguir mais sucesso, que no fundo é o que você deve estar buscando. Então, eu espero que isso tenha sido útil e se você quiser outros vídeos e conteúdos como esse, basta nos seguir e acompanhar, porque sempre tem vídeo novo aqui aparecendo para te ajudar com aspectos de gestão, liderança e empreendedorismo, tá bom? Então, fica com a gente aqui para mais conteúdos e se você se inscreveu no nosso deck, a gente se vê lá no nosso fórum de discussão e nas nossas lives, tá bom? Até mais.